O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de seu pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres corajosos para testemunhar o Evangelho, sabendo que nós não somos maiores que o Mestre, mas que devemos seguir os seus passos, os seus caminhos. Amém. Olha, meu querido irmão, irmã, estamos chegando aí, não é, no finalzinho deste capítulo 10 de São Mateus, este evangelho, não é, de São Mateus aqui no capítulo 10, nos manda o tempo todo em missão. Nesta semana, nesses últimos dias, quantas formas que Deus tem nos incumbido de levar o Evangelho, de levar a Boa Nova, de se comportar como Jesus, de seguir os passos de Jesus. Olha, meu querido irmão e irmã, Jesus não promete vida fácil para ninguém. Não promete para mim, não promete para você, não prometeu para os apóstolos, muito pelo contrário, ele vai dizer bem claro: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ao longo da semana, não é? Ele veio dizer para nós: olha, proclamem o Evangelho, anunciem o meu nome, não tenham medo, no momento certo o Espírito Santo vai os defender. Olha, meu querido irmão, irmã, hoje Jesus está nos dizendo assim, não é, com mais coragem, com mais veemência, que nós temos a missão. A missão é minha, a missão é sua, a missão é de cada um de nós batizados, de levar o Evangelho, sem medo, meus queridos, sabendo que podem nos tirar o corpo, mas não podem nos tirar a alma. E nós precisamos ter medo, sabe de quê? É de que o nosso corpo e a nossa alma seja julgado no inferno. Olha o que diz aqui o versículo 32 do Evangelho de hoje.
Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ô meu irmão, vai depender de mim, vai depender de você, vai depender da nossa fé, da nossa coragem em anunciar o Evangelho, em testemunhar que nós amamos a Cristo e não amamos o mundo, que nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Olha, meu querido, nós devemos preocupar com a nossa alma para que ela alcance a glória eterna. Mas muitas vezes, despreocupados, nós estamos condenando as nossas almas ao inferno, quando não temos coragem de defender a nossa igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, quando nós não temos coragem de defender a nossa fé, que é a fé em Jesus Cristo. Olha, meus queridos, nós precisamos, assim, ter coragem de levar o Evangelho aonde se fizer necessário. Às vezes nós temos medo de corrigir até os da nossa família. Às vezes nós temos medo de exortar até aqueles que são mais íntimos de nós, com medo de que vão julgar na gente palavras ásperas, com medo de que não vai nos entender. Olha, meu irmão, minha irmã, ter fé é assumir o nosso batismo, é ter coragem de enfrentar, não é, os adversários. Olha, Deus nos promete que nós somos mais importantes do que os pardais. Se aos pardais ele sustenta, ele dá o alimento, olha, nós valemos muito mais que pardais. Nós somos imagem e semelhança de Deus e que, portanto, ele vai nos proteger, ele vai nos dar o sustento e a coragem para a missão. Agora nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos ir ao encontro do Senhor, naquele que está faminto, nós precisamos testemunhar Jesus para aqueles que estão afastados do caminho. Olha, meu querido irmão e irmã, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e nós precisamos testemunhar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Olha, a recompensa para quem segue a Jesus é a felicidade eterna. Olha, meu irmão, minha irmã, aqui no versículo 27, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quantos aí, meus queridos, que tapa o sol com a peneira? A verdade é essa, tem que ser dita. Quantos aí vivem uma vida desenfreada, uma vida mundana, tem vergonha de dizer que é cristão, tem vergonha de dizer que é batizado, tem vergonha de dizer que é católico. Olha, se nós envergonharmos de Deus, Deus vai envergonhar de nós. Se nós não defendermos o Evangelho, nós não seremos depois defendidos por Jesus no juízo final. É preciso, então, que nós tenhamos uma fé viva, uma disposição de levar o Evangelho, mesmo que nos custe sacrifício, que nos custe aí perseguições. Olha, meu irmão e minha irmã, ser cristão no mundo de hoje não é fácil, não é verdade? Quantas picuinhas, não é? Quanta perseguição, quanta fofoca, mas o Evangelho é preciso ser anunciado. O Evangelho é preciso ser revelado. E sou eu, é você, somos cada um de nós os missionários de hoje.
os discípulos de hoje. Se lá os 12, não é, sacrificaram a vida por causa do Evangelho, aqui nós também devemos sacrificar a vida por causa de uma causa justa, para alimentar a fé em Jesus Cristo. Amém? Que assim seja. Amém.